Se você quer ser programador ou programadora front-end, você precisa dominar CSS. Não tem jeitinho, não tem diquinha, não tem atalho, não tem nada disso. Não tem biblioteca, não tem framework, não tem nada disso. Você precisa dominar o CSS. E eu não sei se você sabe, mas eu vejo código de iniciante quase todo santo dia. E eu vejo muitos erros comuns que a maioria dos iniciantes cometem. Então, nesse vídeo daqui, eu quero te dar um guia, um passo a passo, para você seguir o que eu falar nesse vídeo e parar de cometer os mesmos erros que muitas pessoas que estão começando ainda cometem. Isso vai te deixar um profissional muito mais qualificado, muito mais preparado, porque se você comete algum desses erros, por exemplo, numa entrevista de emprego, pode ser fatal. E se você comete, por exemplo, esse erro num projeto que você está desenvolvendo, por exemplo, pode ser que você mate a acessibilidade e a usabilidade de um possível cliente seu que navega num outro contexto de utilização e etc. Então, nesse vídeo daqui, eu quero apresentar alguns desses erros para que você possa parar de cometê-los. E assim você vai desenvolver projetos muito mais profissionais. Então, fica comigo até o final e vamos lá, simbora ao conteúdo desse vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da Serlive.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. Então, nesse vídeo daqui eu quero apresentar alguns erros. Na verdade, eu separei aqui 10 erros que a grande maioria dos iniciantes cometem, mas nesse vídeo daqui eu não vou apresentar esses 10 erros, porque provavelmente eu vou dividir em duas partes, tá? 2 ou 3 partes, vamos ver conforme o decorrer da gravação, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, e aí vocês param de assistir no meio do caminho, enfim, eu quero fazer vídeos menores, tá? Então, nesse vídeo daqui eu vou apresentar algumas dessas dicas, alguns desses erros que iniciantes cometem, mas que você vai parar de cometer esses mesmos erros, porque, como eu falei, pode ser fatal numa entrevista de emprego ou pode matar a acessibilidade de um projeto pessoal seu. Então vamos lá, simbora. Deixa eu apresentar aqui o meu Visual Studio Code. Eu estou aqui, ó, já tenho aqui os 10 arquivos HTML. Como eu falei, não vou mostrar todos nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas já quero começar aqui com esta dica número 1, tá? E outra coisa, se você já acompanha o meu trabalho, você já sabe que eu falo muitas vezes, por exemplo, de alturas em elementos, falo, por exemplo, de margens, especialmente margens muito longas ou margens que se sobrepõem, eu já falei disso aqui no canal. Então, se você nunca ouviu falar disso daqui, é porque você não está inscrito no canal. Convido a você se inscrever e ativar o sininho para não perder conteúdo de qualidade que eu posto aqui semanalmente. Então, clica aí, clica no botão de se inscrever e me ajude a te ajudar, tá bom? Vamos lá, olha só, tô com o meu HTML aqui, não tem nada demais, container, box 1, box 2, e basicamente o que eu quero falar aqui é o seguinte, se eu olhar aqui no meu Chrome, repara, o que eu quero falar aqui são margens que se sobrepõem, tá? O que seria isso? Bom, esse é um comportamento padrão das margens, tá? Então, por exemplo, se eu olhar aqui, é mais fácil olhar aqui no Chrome, né? Se eu olhar aqui, ó, box 1, eu tenho margem bottom de 20 pixels, certo? O meu box 2 possui um margem top de 30 pixels. Iniciantes podem achar que a distância do box 1 para o box 2 será de 50 pixels, ou seja, 30 do box 2 de margem top, mais 20 do box 1 de margem bottom. Mas não, porque as margens elas não se somam, elas se sobrepõem, tá? Este é um comportamento padrão, ok? Então, repara aqui, no box 1 eu tenho margem bottom, no box 2 eu tenho margem top. Essas margens elas vão se sobrepor, ou seja, a distância do box 1 para o box 2 sempre será a maior margem. Aqui no caso é 30 pixels, tá? Então repara que eu tenho ali, ó, 30 pixels. Repara aqui, o box 1 eu tenho 20 pixels e sobra um pedacinho, ou seja, aquele pedacinho que sobra aqui embaixo é justamente os 10 pixels. Eu vou desenhar esse pedacinho, deixa eu aumentar o zoom, né? Mais fácil. Olha só, esse pedacinho aqui, vou colocar de azul, esse pedacinho aqui são 10 pixels, tá? Porque daqui até aqui eu tenho 30 e daqui até aqui eu tenho 20. Então, logo, daqui até aqui eu tenho 10. Acho que ficou claro, né? Como é que a gente pode fazer para resolver isso daqui, pessoal? O jeito mais fácil que tem é a gente trabalhar com o Display Flex. Então, voltando aqui para o meu Visual Studio Code, olha só. Voltando para o meu Visual Studio Code,
eu posso trabalhar com Display Flex aqui. É claro que se eu só colocar Display Flex aqui, ele vai quebrar tudo, né? A gente sabe disso, porque o valor padrão é Flex Direction Row. Deixa eu voltar aqui para o Chrome. Olha lá, quebrou tudo, mas eu posso colocar aqui um Flex Direction, certo? Flex Direction Column. Pronto, vou salvar. E repara que agora, quando eu passo o mouse aqui no Box Zoom, eu tenho ali em cima, aqui em cima, o Margin Bottom de 20 e eu tenho o Margin Top de 30 do meu Box 2. Então repara que agora as margens não se sobrepõem. Isso aqui é um pequeno detalhezinho que há muitos iniciantes podem errar nessa questão, tá? Um outro detalhe é parecido com esse aqui, porque tem a ver com essas margens que se sobrepõem, só que é quando eu tenho uma margem top de um elemento, ele empurra o container. Mais fácil se eu mostrar no código. Voltando para o Visual Studio Code, e deixa eu abrir aqui novamente o Chrome e trocar aqui de 01 para 02. Aqui. E repara, bom, vamos lá. Eu tenho aqui um container, certo? Esse meu container tem essa cor cinza aqui. Tenho aqui o Box Zoom. E repara que o meu margem top está no Box Zoom, não está no container. Tá? O meu margem top ele está no Box 1 e o meu Box 2 tem um margem top de 30, ok? Repara que o meu margem top do Box 1, que é filho de container, está empurrando todo o container para baixo, né? Ficou engraçado esse empurrando, né? Vamos lá. Está empurrando todo o container para baixo. Como é que eu posso fazer para resolver isso? Aqui eu tenho várias formas, tá? Tenho várias estratégias que eu posso trabalhar, inclusive Display Flex é uma delas, tá? Mas vamos ver algumas outras formas. Eu quero mostrar algumas maneiras, porque dependendo do cenário, pode ser que você não possa usar uma abordagem, tenha que usar outra, então eu quero mostrar todas as maneiras que eu conheço para resolver isso daqui. Se você conhece outra maneira que eu não falei no vídeo, por favor, coloca nos comentários para mais gente ficar sabendo, inclusive eu também, tá? Porque tudo que eu sei para resolver essa questão, eu vou falar nesse vídeo daqui. Então vamos lá. Bom, primeira coisa é colocar um overflow. Então, o meu container, ele tem esse probleminha da margem, eu vou colocar um overflow nele. Olha só, overflow, pode ser overflow hidden, tá? Overflow hidden. Vou salvar e vou testar. Pronto, resolvemos o problema, certo? Esta é uma forma. Uma outra maneira, vou comentar o overflow, uma outra maneira é colocar um padding de 1 pixel, simplesmente 1 pixel, já vai resolver o problema. Olha só, padding, pode ser inclusive padding top apenas, tá? 1 pixel. O que isso daqui vai fazer? Ele vai fazer com que eu tenha alguma coisa, digamos assim, para a margem se apoiar. Aqui no caso, ele vai se apoiar em cima desse pad. Eu sei que parece um pouco confuso, mas olha só, ele já está lá com um paddingzinho, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Padding top de 1 pixel, se eu desabilitar esse cara, ele dá aquele problema da margem empurrar o container todo, mas quando eu coloco um padding top no container, é como se esse padding top ele servisse de apoio para que a margem possa empurrar, ou melhor, aumentar, digamos assim, a altura desse container, tá? Então esta é uma outra abordagem. Só que esse padding top, às vezes, pode atrapalhar o seu layout. Às vezes você tem uma imagem de fundo, você vai colocar um padding top, enfim, pode ser que atrapalhe um pouco, fique um filetinho que você não queira que fique. Existem outras abordagens, tá? Então, vamos comentar aqui o padding top. Eu também posso colocar um border top, né? Border, aqui, border top. Eu vou colocar 1 pixel, solid, eu vou colocar vermelho, tá? Vermelho, olha só, colocou um padding ali, desculpe, um border ali em cima, serviu de apoio para minha margem do box zoom, tá? Repara, deixa eu aumentar o zoom, olha lá. Este daqui, então, é o margem top, e aqui, obviamente, a gente vê a borda, e esse cara servindo de apoio, tá? Só que, pô, às vezes você não quer uma borda, né? Você pode até mesmo colocar uma borda transparente. Se eu salvar e testar, eu vejo que eu tenho o mesmo resultado, mas sem aquela borda visível. Mas ainda assim, em alguns cenários, pode ser que você não queira essa borda. Vamos ver outras maneiras também. Vou comentar aqui o borda. E a próxima coisa que eu posso fazer, como eu falei, trabalhar com Display Flex, né? Display Flex é uma maneira da gente corrigir esse problema. Deixa eu colocar o Flex Direction Column. Flex Direction Column. Salvar e testar. Prontinho, resolveu o problema também. Então, trabalhar com Display Flex é uma outra abordagem para resolver
este problema. E a última forma que eu conheço é trabalhar com display inline block, só que nesse caso, né, ele vai se comportar como elemento de linha, e aí eu vou ter que roubar no jogo aqui e colocar uma largura de 100%. Se eu salvar, prontinho, tá? Então, trabalho com display inline block, olha só. Display inline block, coloco largura 100% nesse caso, porque eu queria que ele ocupasse a área toda, prontinho, problema resolvido. Então, estas são as maneiras que eu conheço para resolver esse problema. Se você conhece uma outra abordagem, por favor, coloca nos comentários, porque eu quero aprender contigo, tá bom? Muito bem, então vou deixar dessa forma aqui. E o próximo? O próximo, galera, este daqui eu já cansei de falar aqui no canal. Se você nunca viu falando disso daqui, é porque você não é inscrito, então se inscreva, vai, se inscreva no canal, me ajude a te ajudar para você receber conteúdo de qualidade como esse que eu estou produzindo aqui, tá? O que eu quero falar nesse vídeo daqui? Eu quero falar o seguinte, que se um elemento contém conteúdo, ele não deveria receber a propriedade height, ou seja, ele não deveria ter altura, tá? Basicamente é isso, tá? Eu tenho outros vídeos aqui que eu falo exatamente a mesma coisa, tá? Vamos ver qual que é o problema. Eu já deixei preparado aqui um link, olha só, tem um link aqui, ó, esqueci minha senha. Digamos que o cliente foi lá e pediu para você colocar esqueci minha senha. Aí você foi lá, escreveu a tag A, certo? A com href, escreveu o textinho, esqueci minha senha, voltou no Chrome, opa, cadê? Deixa eu diminuir só um pouquinho esse zoom agora. Cadê o esqueci minha senha? Ele tá aqui embaixo, ó. Olha ele lá. Tá ali. E por que ele não tá mostrando, por que ele não tá dentro do formulário? É simples. Por quê? Por algum motivo, cadê? Aí. Por algum motivo, a pessoa colocou uma altura no formulário. Repara, aqui eu tenho a tag A, embaixo do field 7, ambos estão dentro desse formulário. Mas o meu formulário possui uma altura. Tá? E não deveria, né? Eu já mostrei, por exemplo, imagina que o usuário foi lá, ou melhor, o cliente foi lá e pediu para colocar, repita a senha, sei lá, um exemplo, tá? Repita. Olha só, olha o botão onde é que foi parar. Veio parar aqui embaixo, de novo. Por quê? Porque este meu formulário daqui, ele tem uma altura definida. E quando eu tenho containers que tem conteúdo dentro dele, o ideal é que eu faça com que o próprio conteúdo determine a altura desse elemento, tá? Se você já é inscrito no canal, já sabe disso daqui, desculpa eu estar me repetindo, mas é que pode ser que tenha gente nova chegando e eu preciso falar disso daqui. Eu vou deixar aqui embaixo as minutagens, tá? Pule essa dica aqui, vai para a próxima, se você já viu falando sobre esse mesmo assunto, tá? Mas muito bem, como é que eu resolvo isso daqui? Simples. Basta eu tirar a altura, né? Então, eu venho aqui no meu form, eu coloco, ou eu simplesmente apago aqui, né? Poderia colocar height alto também, daria na mesma, ou eu simplesmente vou lá e apago. Olha que moleza, tá? O conteúdo determinou a altura. Agora eu posso vir aqui no meu HTML, por exemplo, e apagar esse repita a senha. Digamos que o cliente desistiu da ideia. Aí você vai lá, apagou do HTML e pronto, tá feito, não precisa fazer mais nada, tá bom? Muito bem, então, 3 dicas, né? Essas 3 dicas, basicamente, eu já tinha falado aqui em outros vídeos do canal, mas agora nós vamos para algumas dicas que eu acho que eu nunca falei. E a primeira delas é esta daqui. Muito bem, eu tenho aqui um container, esse container tem um background color, tem uma largura de 100%. Galera, deixa eu abrir aqui este código. Aqui eu tô com o 3 aberto, eu vou abrir o 4 agora, tá? Olha só, nada demais aqui, tá? O que eu quero mostrar aqui, pessoal? Quero mostrar o seguinte, se eu vier aqui colocar um margem, por exemplo, de 50 pixels, repara, eu tô colocando margem em todos os lados, topo, bottom, left e right, certo? Margem aplica margem em todos os lados. Se eu salvar esse documento e testar, repara que eu tenho margem somente em cima, na esquerda e embaixo. E cadê a margem da direita? Bom, você pode até estar se perguntando, né? Falar assim, ah, Daniel, mas gerou uma barra de rolagem. Tudo bem, mas eu estou fazendo scroll e eu não vejo esta margem daqui. E olha que interessante, quando eu passo o body, eu passo o mouse aqui sobre o body, olha o body onde é que tá. Tem uma coisa estranha aqui, né?
Por que isso daqui acontece, pessoal? Repara uma outra coisa. Se eu vier aqui, ó, container, deixa eu aumentar o zoom, que este container daqui, eu quero mostrar que ele tem sim uma margem à direita. Se eu vier aqui no meu inspect aqui do Chrome, olha lá, eu vejo uma margem à direita. E cadê esta margem aqui? Bom, o que está acontecendo? O que acontece é que o meu elemento ele estava com uma largura de 100%. 100% é o quê? É relativo ao tamanho do container. Quem que é o container? É o body. Então, esta div ela tem exatamente o mesmo tamanho em largura do meu body, certo? Então, o meu tamanho do body é o mesmo tamanho do container. Só que ele foi adicionado uma margem esquerda, né? Na verdade, foi adicionado margem em todos os lados, mas inclui a margem da esquerda. O que aconteceu é que ele empurrou todo o meu container. O meu container tinha 100%, que é a mesma largura do body, e empurrou para cá. O que está acontecendo aqui de fato é que esta margem da direita, ela está escondida. Ela saiu dos limites do browser, digamos assim, né? Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Quero que esse cara ocupe 100%. Eu posso colocar alto, que é o valor padrão, inclusive, tá? Alto, ok? Salvei, pronto. Olha lá. Temos agora todas as margens sendo visíveis. Então, uma largura alto e uma largura de 100%, elas são diferentes. Um elemento de bloco, como div, parágrafo, H1 e etc., eles têm por padrão uma largura alto. E o meu elemento com uma largura com valor alto, ela permite que eu mostre sim aqui, por exemplo, um margin right, no caso aqui, de 50 pixels. Então, saiba disso. Width 100% e width com valor alto, que é a mesma coisa aqui, sem margem alguma, certo? Ou melhor, sem width algum. Vou salvar e vou testar, tem exatamente o mesmo resultado, porque a largura por padrão tem o valor alto, tá? E mostrei o 4, vamos para o 5 agora. Deixa eu ver se eu me lembro o que que é. Ok, aqui, na verdade, é muito simples isso daqui. Eu acho que você já sabe desta dica, mas eu quero passar para vocês, tá? O que que acontece? Quando eu tenho um elemento com uma largura de 100%, por exemplo, que eu já mostrei que nesse caso é 100% do tamanho da viewport, ou seja, do meu body, né? E adiciono uma borda de 5 pixels, por exemplo, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Né? Repara, deixa eu aumentar o zoom. Eu tenho aqui um espaço no canto da direita, ou melhor, no canto da esquerda, tá? Só que se eu aumentar o zoom aqui para a direita, cadê esse espaço? Tá? Eu tenho aqui a borda sendo colada e eu não tenho aquele espaço dali. Bom, se eu olhar aqui o meu container, eu tenho da mesma forma uma largura de 100% e eu tenho um body, ou melhor, eu tenho um border. Tá? O que acontece? A minha borda está somando ao tamanho do meu container. Se eu comentar esta borda, repara o que, que vai acontecer. Ele vai ficar com um espacinho aqui, vai ficar com um espacinho aqui. Esse espaço ele vem do próprio body. Se eu clicar aqui no body, eu vejo que o body, por padrão, tem uma margem de 8 pixels. Quem colocou esta margem foi esse cara aqui, ó, User Agent Style Sheet. Né? Então, quando eu coloco um border neste elemento, o border, assim como o padding também, vai somar ao tamanho do meu elemento. Como é que eu faço para resolver isso? Fácil, eu posso trabalhar em conjunto com o box sizing. Box sizing, border box, ou seja, o border box ele vai pegar a borda do elemento e vai somar ao tamanho deste meu elemento. Quando eu faço isso, repara que agora eu tenho aqui esse espaço que vem o margem do próprio body e este elemento aqui também veio parar aqui. Tá? Repara que o meu container não tem margem, tá? Quem tem margem é o próprio body, diferente do exemplo anterior, tá? Este cara aqui, ele tem uma largura de 100%, que se eu desabilitar, ele vai dar na mesma, tá? Ele vai dar exatamente na mesma, por conta do que eu já mostrei na dica anterior, mas aqui eu quis mostrar um widget de 100% com o border, porque se eu desabilito este widget daqui e desabilito esse box sizing, repara que eu tenho o comportamento padrão esperado. Só que em alguns momentos, eu quero trabalhar com uma largura. Eu quero uma largura, por exemplo, de 90%, sei lá, o valor em RM, EM, etc. Saiba que a borda vai somar ao tamanho final deste elemento, ok? Então, a próxima dica, número 6. Vamos lá.
6. Esta dica é muito bacana, pessoal, de verdade mesmo. Essa aqui é bem legal, tá? O que acontece? Repara aqui, vamos olhar o código que é mais fácil, né? Eu tenho aqui, ó, box 1, box 2, e dentro do box 2 eu tenho o box 3, tá? Agora vamos olhar no meu CSS. Box 1, largura e altura de 300, background color com um pouquinho de opacidade, eu tenho um position relative. Box 2, largura e altura com 300, background, position relative. Eu coloquei um margin top e um margin left de menos 100. Por quê? Porque eu queria que ele viesse para cá. Ó. Se eu habilitar aqui, se eu desabilitar esse margin top e margin left, esse seria o comportamento esperado. Coloquei um margin top e um margin left, somente para que eu tivesse esta sobreposição, digamos assim, tá? E dentro do meu box 2 eu tenho o box 3, que ele tem uma largura e uma altura de 200, ou melhor, 200 e 250 pixels, um background color. Nesse caso eu tenho um position absolute com top de 10 e um right de 10. Eu tenho este comportamento daqui, tá? O valor z-index, ou seja, digamos assim, a sobreposição no eixo z acontece, né, na ordem que aparece no meu HTML, tá? Como eu não tenho o z-index em lugar nenhum, este z-index, ele por default, ele tem o valor 0. Então repara, ó, tem o box 1, em cima do box 1 tem o box 2 e depois eu tenho o box 3. Se eu colocar aqui, ó, z-index 0, que é o valor padrão, deixa eu fazer o seguinte, vou comentar esta linha, melhor comentar não, duplicar e colocar aqui. Vou colocar z-index 0, repara, eu tenho exatamente o mesmo comportamento, tá? O valor 0 é o valor padrão. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar o valor 1 aqui, o que vai acontecer, pessoal? Bom, aqui na verdade vai ficar exatamente igual, né? Eu vou colocar o valor 1 para a gente ver, 1 no 2, então eu tenho exatamente o mesmo comportamento, mas se eu vier no box 1 e colocar o valor 2, você já sabe o que vai acontecer, certo? O meu box 1 ele vem para frente, então por padrão, o box 2 ele está na frente do box 1, porque ele é a ordem que aparece no HTML. Como eu não tinha z-index, ou melhor, por padrão eu tenho z-index valor 0, a ordem desse empilhamento é a ordem que aparece no HTML. Quando eu coloco um z-index maior, aqui no caso eu tenho o 1 para o box 2 e o 2 para o box 1, como o 2 é maior do que 1, então se eu salvar este código, repara o que aconteceu. O meu box 1 agora ele foi para frente, certo? Ele está na frente, no eixo Z, do box 2. Agora, se eu pegar esse box 3 daqui e colocar um valor maior, então repara, eu tenho z-index 1, z-index 2 e aqui eu vou colocar z-index 3. Se eu salvar e testar, repara que nada aconteceu. Poxa, Daniel, mas z-index 3 aqui não é maior? É. Você pode colocar 10? Pode, nada vai acontecer. Sabe aquelas horas que você coloca 99999, salva e nada acontece? Sabe por que isso acontece? Porque você ainda não entendeu o contexto de empilhamento, tá? O que acontece? Quando eu tenho um elemento aqui, por exemplo, esse box 2 daqui, ele é, digamos, uma janela, ele é um mundo particular. Então, ele por si só, ele tem, digamos, o seu próprio contexto de empilhamento. Então, como o meu div3 está dentro desse box 2, de nada vai adiantar você colocar um valor alto no box 3, porque ele está dentro de um outro contexto de empilhamento. Toda vez que você tem um elemento, aqui no caso é um elemento posicionado, mas existem outras propriedades que geram contexto de empilhamento, tá? Não só o position. Opacity, por exemplo, vai gerar contexto de empilhamento. Às vezes, muitas pessoas nem sabem disso, tá? Mas opacity, filter, transform, tem outras também. Enfim, não me lembro agora de cabeça, tá? Mas eu sei que tem algumas propriedades de CSS que geram contexto de empilhamento, como, por exemplo, o opacity, tá? Mas, enfim, o box 2, ele é um novo contexto de empilhamento, então de nada vai adiantar você colocar um valor muito alto aqui, tá? De nada vai adiantar, ele vai sempre ficar por baixo do box 1, porque esse contexto inteiro, que é o box 2, está atrás do box 1. Ele não, digamos assim, os index não é compartilhado globalmente, não.
cada pedaço, cada elemento do seu HTML pode ter um contexto totalmente separado, um contexto novo de empilhamento. Bom, as próximas 4 dicas eu vou separar num outro vídeo para que esse vídeo daqui não fique tão longo assim. E eu já garanto que dentro dessas 4 dicas, 2 são sobre responsividade, que eu vejo muitas pessoas cometerem esses erros, tá? Quero mostrar para vocês então em outro vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva para ser notificada quando esse vídeo estiver no ar. Mas se você for membro do canal, você já vai ter acesso assim que você estiver assistindo esse vídeo daqui, tá? Então, se você for membro, você vai ter acesso antecipado a essas últimas 4 dicas que eu preparei para você. Lembrando que se tornar membro do canal custa menos de uma Coca-Cola por mês e não vai te dar diabetes. Vou colocar a parte 2 desse vídeo aqui na tela final e vou deixar um outro vídeo para você assistir, continuar os seus estudos, onde eu vou explicar por que você não deve utilizar a unidade de medida PX nem mesmo em Media Queries. Então aproveita, clica para assistir e melhorar ainda mais como programador, programadora front-end.